Sua namorada está esperando meu filho, meu melhor amigo me disse. Respondi, você vai ser um excelente pai. Então sorri para eles e tirei o relatório médico. Seus rostos ficaram pálidos. Esse fato chocante mudou suas vidas para sempre. Vou começar do início porque nada disso aconteceu da noite para o dia, e para entender o que se passou, tem que voltar um pouco atrás. Tenho 28 anos e sempre pensei que os verdadeiros predadores não se escondem em cantos escuros, são as pessoas que se sentam à nossa mesa, pedem emprestada a nossa camisola favorita e dizem-nos coisas bonitas. E nunca imaginei que seriam precisamente as duas pessoas mais próximas de mim. O Bruno e eu partilhamos 20 anos de amizade. As nossas vidas estavam completamente entrelaçadas. As nossas mães trocavam receitas de cozinha, os nossos pais treinavam juntos a equipa de futebol dos miúdos, éramos mais que amigos, éramos família. Há 3 anos decidimos partilhar um apartamento de 3 quartos em Belo Horizonte, e o contrato estava no meu nome, algo que na altura não parecia relevante. Conheci a Júlia há 3 meses e ela era uma mulher cheia de energia, engraçada, e parecia genuinamente interessada em mim. Tudo aconteceu muito rápido como essas histórias de amor intensas que só acreditava serem possíveis no cinema. E ela passava tanto tempo no nosso apartamento que depois de um mês o Bruno sugeriu que ocupasse o quarto livre já que praticamente vivia lá. O que me pareceu razoável. Sendo bastante organizado, preparei um contrato de subarrendamento normal onde detalhava as suas obrigações, ela assinou sem problemas e fez-me uma transferência da sua parte da caução, 2.800 euros, igual ao Bruno quando começamos a viver juntos, tudo ficou oficializado e estávamos todos felizes. Ontem à noite tudo desabou quando o Bruno e a Júlia me pediram para me sentar no sofá, a situação era extremamente desconfortável e formal, o Bruno não parava de mexer as mãos nervosamente. Algo que faz desde pequeno quando é apanhado a fazer algo errado, e a Júlia mantinha o olhar fixo na parede com a cara tensa. André, precisamos de te contar uma coisa. Começou o Bruno com a voz trêmula, e eu fiquei calado à espera porque aprendi que quando alguém tem algo preparado para dizer é melhor deixá-los falar, e se os interrompemos depois dizem que não conseguiram explicar-se bem. A Júlia está grávida. Largou de repente. A Júlia encolheu-se um pouco e olhou para mim com olhos cheios do que parecia arrependimento ensaiado. Sentimos muito, André, não planeamos que isto acontecesse. O mundo pareceu balançar e o ar gelou-me no peito, mas quando falei a minha voz soou estranhamente serena enquanto olhava diretamente para o Bruno e disse parabéns, futuro pai. E vi alívio na sua cara porque pensou que o pior já tinha passado, achando que isto era apenas uma confissão sem saber que era apenas o início. O Bruno e a Júlia trocaram olhares com essa comunicação sem palavras que dizia olha, ele está a levar isto melhor do que esperávamos. E o Bruno continuou com o seu discurso preparado sobre entender que era difícil de processar e não esperar que eu aceitasse imediatamente mas eles amavam-se e iam formar uma família. E eu disse claro que entendo com a voz ainda neutra. Não estava alterado, não levantava a voz, a dor estava presente queimando-me por dentro mas dava-me uma clareza gelada. Peculiar. Levantei-me e fui até a impressora que temos no canto da sala porque horas antes a Júlia tinha estado a imprimir documentos, e quando fui buscar uns papéis meus do trabalho encontrei outra folha na bandeja que pensei ser minha mas não era, era um relatório da nova médica dela, e quando vi o nome caiu-me a alma aos pés, dobrei-a e deixei-a no balcão da cozinha para ela sem ler mais que o cabeçalho. Mas agora no meio deste silêncio gelado depois da confissão sabia que tinha de o fazer. Peguei no papel dobrado do balcão e abri-o, virei-o para que ambos pudessem vê-lo, e lá estava o resumo da consulta de há 15 dias com tudo parecendo normal, tensão arterial, peso, lista de suplementos recomendados, e no topo dizia paciente evolui favoravelmente na semana 20 de gravidez, 20 semanas, 5 meses. Deixei-os ler e vi a Júlia perder toda a cor da cara, mas a expressão do Bruno é algo que nunca esquecerei enquanto olhava para o papel. Depois para a barriga da Júlia, depois outra vez para o papel. Notava-se o cálculo desesperado que fazia mentalmente, 5 meses de gravidez, 3 meses de relacionamento comigo. O silêncio era mais denso que qualquer coisa que já experimentei até o Bruno quebrar com voz sufocada perguntando o que significa isto Júlia. E ela balbuciou tem que ser um erro mas os seus olhos procuravam freneticamente pela sala uma saída que não existia, e a voz do Bruno subiu de tom perguntando um erro? 5 meses. Quando me perguntou só estivemos juntos nós os dois, tudo veio abaixo como mencionei antes,
mas eu mantive-me à margem porque era problema deles agora. Fiquei ali parado como aquele que tinha provocado a destruição deles, observando como se despedaçavam com reproches e mentiras que finalmente vinham à tona. Depois de uns 10 minutos de gritos entre eles, levantei a mão e incrivelmente calaram-se, e disse-lhes: preciso que vocês os dois saiam do meu apartamento. As minhas palavras foram tranquilas mas contundentes, e o Bruno implorou: André, por favor, pensa bem nisso. Mas eu respondi: o contrato principal está no meu nome, vocês os dois têm contratos secundários assinados. Dou-vos 30 dias de prazo a partir de hoje, resolvam os vossos assuntos familiares noutro lado. Fui para o meu quarto e fechei a porta sem a trancar porque não sentia medo, só precisava dessa separação física. Sentei-me na beira da cama e finalmente permiti que o tremor me invadisse. Não era pela satisfação de os ter exposto ou por lhes ter revelado a verdade, mas por esse vazio profundo onde antes havia uma amizade e uma relação amorosa. Porque o verdadeiro predador não se escondia debaixo da cama, estava na minha sala tentando armar o próximo engano. Atualização. Já passou uma semana desde o que agora chamo o dia do ajuste de contas, e para responder ao que mais me perguntam, não, ainda estão aqui, o choque inicial e as discussões transformaram-se numa estranha aliança baseada em sentirem-se com direitos. Decidiram que o meu aviso de 30 dias foi uma reação impulsiva que não disse a sério e tratam-me como se fosse um adolescente mimado que precisa de ser controlado. Continuam a dormir nos quartos separados, mas agem como equipa. O ambiente no apartamento é asfixiante, sussurram quando entro em qualquer espaço e calam-se imediatamente. A Júlia tenta fazer conversa sobre o tempo. O Bruno dá-me palmadinhas no ombro perguntando se quero ver o jogo depois, como se não tivesse destruído completamente a minha vida. Ontem deixou os tênis da Nike cheios de lama sobre o tapete novo da sala que comprei há 2 semanas. Era algo insignificante, mas senti como uma provocação calculada, uma mensagem de que ainda se sente dono do meu espaço e das minhas coisas. Na quarta-feira tudo chegou ao limite quando cheguei depois de um dia esgotante e os encontrei a cozinhar juntos na cozinha. A Júlia estava a usar a minha frigideira antiaderente cara, essa que sempre digo a todos para não usarem utensílios de metal, e estava a raspá-la com um garfo. Temos que discutir o prazo dos 30 dias, André, disse o Bruno sem sequer se virar para mim enquanto cortava a cebola. A imagem perfeita da harmonia doméstica não é algo viável. A Júlia está grávida. Não podemos simplesmente sair assim, a tensão não faz bem ao bebê. A Júlia acenou com a cabeça tocando na barriga dizendo: ele tem razão, André, devemos ser sensatos, todos podemos comportar-nos como pessoas maduras. Observei-os fixamente e o descaramento deles era espantoso. Não estavam a pedir a minha compreensão, estavam a notificar-me as novas condições da minha capitulação, mas não levantei a voz nem caí na armadilha, só disse: o prazo não muda. A Júlia perguntou: e para onde é que vamos? Levantando a voz com essa histeria artificial que domina tão bem: vais mesmo deixar uma mulher grávida na rua? É aqui que o meu antigo eu teria cedido pela culpa, pressão e vontade de ser o bom da história, mas esse velho eu morreu há 7 dias. Por isso peguei no telemóvel dizendo: tenho a certeza de que encontram algo no centro, ou podiam ir para a casa dos teus pais, Bruno, tem aquela casinha de hóspedes, não tem? Mencionar os pais fez o Bruno ficar tenso porque eu sabia perfeitamente que ainda não lhes tinha contado nada. Eles tinham muito carinho por mim, e a ideia de explicar que não só traiu o melhor amigo como também engravidou uma mulher que mentia sobre as datas. Essa conversa não estava pronto para ter. Começaram a protestar com as vozes a misturarem-se falando de dinheiro, obrigações e como eu estava a ser insensível. Deixei-os desabafar enquanto eu era meticuloso. Levei o portátil para o quarto e dediquei 1 hora a mudar todas as palavras-passe do Spotify, Netflix, Amazon, contas bancárias, tudo, descobrindo que a Júlia tinha usado a minha conta Prime para encomendar 80 euros em vitaminas pré-natais no dia seguinte ao confronto. Cancelei a encomenda. Revi o nosso acordo principal e os contratos secundários deles. Depois escrevi um e-mail ao meu senhorio João mantendo formal e profissional. Olá, João. Contato-te para notificar que estou a terminar os contratos secundários dos meus 2 companheiros de apartamento Bruno e Júlia com 30 dias de antecedência a partir desta data. Vou procurar novos inquilinos para o próximo mês. Respondeu no dia seguinte mostrando-se duvidoso no início dizendo: André, enquanto a renda completa for coberta, conflitos entre inquilinos geralmente são assunto vosso. O que eu já esperava, por isso respondi imediatamente: compreendo totalmente. No entanto, segundo o apartado 7b do contrato principal,
Como titular único, tenho a faculdade de terminar qualquer subarrendamento dando o aviso correspondente por escrito. Só te estou a enviar esta notificação oficial para teres os arquivos em dia. Obrigado. Isto gerou a documentação oficial necessária e invoquei o contrato sem lhe deixar outra alternativa senão aceitar. Entrei no sistema e retirei o Bruno da nossa conta conjunta de serviços. Mandei-lhe um e-mail cortês e direto com uma imagem da fatura final dizendo: Olá Bruno, dividi as contas de serviços. Aqui tens a fatura final do tempo que partilhamos. A tua parte são estes euros. Por favor envia-me por transferência quando puderes. Ainda não sabem nada destes movimentos. Pensam que a nossa discussão na cozinha foi o confronto principal. Acham que ainda estão numa luta de egos comigo, mas estão enganados. Agora estão a lutar contra um contrato legal, uma empresa de serviços e um calendário, e eu só observo como as consequências se desenvolvem. O aviso oficial chegou. Não o meu aviso pessoal, mas o documento formal da empresa administradora do proprietário confirmando o fim do subarrendamento segundo o meu pedido. Colei uma cópia nas portas deles para encontrarem ao acordar na sexta-feira de manhã. A guerra silenciosa de agressões indiretas transformou-se em conflito aberto. A tática deles mudou ao perceberem que não cederei a manipulações emocionais. Iniciaram uma campanha para me desprestigiar com vários conhecidos mútuos a contactarem-me. As versões mudam, mas a mensagem central é a mesma. Estou a passar por algum tipo de colapso mental, tornei-me vingativo e impiedoso. Estou a deixar sem casa a minha pobre amiga grávida e o parceiro dela por um erro sem importância. Curiosamente não mencionam o detalhe dos 5 meses contra os 3 meses. A minha amiga Clara ligou-me muito alarmada dizendo: André, a Júlia ligou-me destroçada, diz que tens estado agressivo e que tem medo de ti. Essa foi a jogada mestra deles, pintar-me como um homem descontrolado e furioso, uma manobra típica e repugnante. O meu antigo eu teria ficado furioso e ligado a todos para defender a minha versão emaranhando-me num caos de acusações cruzadas. Mas o meu novo eu é muito mais prático. Redigi uma só mensagem serena e enviei apenas aos 5 ou 6 amigos íntimos que realmente valem a pena. Olá pessoal, sei que estão a ouvir versões do Bruno e da Júlia e sinto que vos tenham envolvido. Esta é uma situação muito dolorosa e íntima para mim. Só vos direi que descobri que a Júlia tem 5 meses de gravidez. Façam as contas. Não estou furioso nem agressivo, só tento lidar com isto discretamente e fazer um corte definitivo. Espero que possam compreender. Não precisei de acrescentar mais nada porque os meus amigos verdadeiros conhecem-me, sabem que não sou agressivo, e o facto simples e irrefutável das datas foi suficiente. As chamadas preocupadas pararam, e a seguinte foi do meu amigo Tiago que disse: Só me diz o que precisas, mano, ajudo-te a pôr as coisas deles na rua. Entretanto, a questão econômica tornou-se outro ponto de conflito quando o Bruno me interceptou quando saía para o trabalho dizendo: Ouve meu, tens que nos devolver a caução, não conseguimos arranjar outro sítio sem esse dinheiro, é nosso, precisamos já. Com voz suplicante mas tom exigente. E respondi sem parar a caminho da porta: o contrato secundário que ambos assinaram é muito específico, Bruno. A caução é devolvida 30 dias depois de desocuparem menos qualquer estrago ou conta pendente, é. Só isso. Disse: não podes reter o nosso dinheiro, vamos processar-te. E só observei, essa figura cheia de pretensões, um homem em quem antes confiava completamente tentando intimidar-me, mas não senti nada, nenhum medo, só uma profunda desilusão. Por isso disse com voz perigosamente calma: Bruno, a próxima pessoa com quem vais ter esta conversa será um polícia a explicar-lhe por que me estás a bloquear no meu próprio apartamento contra a minha vontade. Sai da frente. Algo deve ter notado no meu olhar porque se encolheu afastando-se enquanto murmurava palavrões. Nessa noite mandei um e-mail conjunto ao Bruno e à Júlia com o assunto: processo para devolver a caução. Olá Bruno e Júlia, seguindo a nossa conversa, aqui tem o processo para recuperar a vossa parte da caução segundo estabelecem os contratos secundários que assinaram. Devem desocupar completamente o local antes das 23h59 do último dia. Farei uma revisão de saída para verificar como ficam os quartos e as zonas partilhadas. Prepararei uma lista específica de descontos por estragos, limpeza especializada e qualquer serviço pendente. Será enviado um cheque com o valor restante para a morada que me fornecerem. Para ficar tudo claro, anexo os PDFs dos contratos assinados com a parte importante na página 2, parágrafo 4 marcada. Também incluo fotos do estado dos quartos quando chegaram. Cumprimentos, André. Agora compreendem que não estão a lutar comigo, estão a enfrentar-se a um documento,
um papel com validade legal que ambos rubricaram. Acharam que isto era sobre sentimentos, mas transformei num trâmite. A frustração deles cresce porque não tem maneira de ganhar. Atualização final. Tudo terminou. O apartamento está silencioso. Tem estado silencioso por um mês, mas agora é um silêncio diferente. Não é essa quietude tensa e carregada, mas tranquilidade real. A última semana foi terrível, com eles mal-humorados e agressivos. Houve pequenos atos de rebeldia. O meu leite abandonado no balcão toda a noite, o modem acidentalmente desligado enquanto estava em videochamada. Comportavam-se como adolescentes mimados e eu simplesmente registrei cada incidente. No dia final saíram antes do meio-dia. Cheguei a um apartamento vazio com um envelope colado na porta e uma chave dentro, sem mensagem. A inspeção correu como esperava. O quarto da Júlia tinha vários riscos profundos na parede, claramente de arrastar móveis sem cuidado. O tapete mostrava uma nódoa grande e escura que parecia ser refrigerante derramado e deixado lá. O quarto do Bruno estava em piores condições. Tinha tirado o detetor de fumo e o marco da porta tinha bastantes pancadas e tinta saltada. A casa de banho que partilhavam principalmente estava repugnante. Não me alterei, pus mãos à obra, tirei mais de 50 fotografias em alta qualidade de todos os ângulos possíveis. Consegui um orçamento escrito de um pintor profissional para arranjar a parede e o marco, 450 euros. Obtive cotação escrita de uma empresa de limpeza de tapetes para a nódoa avisando que podia ser irreversível, 150 euros. Contratei limpeza profissional para fazer limpeza profunda da casa de banho e dos 2 quartos, 300 euros. Comprei um detetor de fumo novo igual ao anterior, 25 euros. Organizei tudo numa tabela detalhada, digitalizei cada recibo e cotação, e uma semana depois mandei-lhes o cálculo final por correio registrado para ter comprovativo de recessão. Calção total do Bruno e da Júlia 1.900 euros, descontos, arranjo de parede e marco 450 euros, limpeza especializada de tapete 150 euros. Limpeza profissional do apartamento 300 euros, detetor de fumo novo 25 euros, serviços pendentes de pagamento 88 euros e 50 cêntimos, total de descontos 1.013 euros e 50 cêntimos, quantia a devolver 886 euros e 50 cêntimos. Anexei uma carta formal explicando cada cobrança com cópias de recibos e fotos originais dos quartos para comparação, mais um cheque certificado pelo valor restante. As repercussões sociais acalmaram. Os meus amigos verdadeiros Tiago, Clara e outros apoiaram-me com a confiança intacta, mas a situação criou divisões no nosso grupo social mais amplo. Perdi contato com alguns conhecidos que não quiseram investigar os detalhes ou preferiram o drama da versão lastimosa da Júlia. De vez em quando ainda vejo publicações vagas e passivo-agressivas nas redes sociais e sei que vão dirigidas a mim, mas antes isso afetava-me, enquanto agora vejo como um preço pequeno. Por ter paz, aceito que não posso controlar todas as versões da história. Pelo que me contaram, o Bruno e a Júlia vivem na casa de hóspedes dos pais dele. Contar a família foi um desastre porque são muito tradicionais e ficaram horrorizados pela traição para comigo, alguém que conhecem desde criança, e o romance de fantasia, segundo dizem, está a desmoronar-se pela pressão econômica e rejeição familiar. Na semana passada, guardando álbuns velhos de fotos, encontrei uma do Bruno e eu na formatura do secundário, abraçados pelos ombros, sorrindo como parvos. Senti uma dor breve e aguda pela perda do rapaz nessa foto. Pelo amigo que julguei ter, permiti-me senti-la por um momento, depois meti a foto numa caixa, fechei-a com fita e guardei-a no fundo do armário. Não me sinto vingativo nem especialmente triunfante, sinto-me limpo. Peguei numa situação desenhada para me destruir e lidei com ela. Usei os mecanismos estabelecidos como contratos, acordos e provas documentadas para me proteger.